Bem-vindos aqui ao CTI, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é um centro de pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou aqui dando boas-vindas em meu nome pessoal, eu sou Marco Silveira, e em nome do nosso grupo, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações. Esse evento, o projeto Manhãs da Inovação, ele é um evento que ocorre já há mais de 5 anos aqui no CTI, e é um projeto financiado pelo CNPq, que viabiliza, então, a participação de pessoas de outras cidades, como é o caso hoje aqui que nós temos, e permite também que filmemos e depois a gente possa disponibilizar esse conteúdo para as pessoas que não podem estar aqui presentes. E essa é a razão também de eu estar falando ao microfone, porque, dessa forma, a gente consegue gravar vídeo e áudio. Então, nós temos aqui hoje um tema que é de muito interesse para a sociedade brasileira, que é a integração dos processos de inovação no âmbito dos arranjos produtivos locais, que é um sistema cooperativo, uma modalidade de sistema cooperativo muito interessante, onde, por exemplo, em Santa Rita do Sapucaí, a gente tem uma experiência muito bem-sucedida, que o engenheiro Sérgio vai vir contar aqui para nós logo depois do intervalo. E para dar início, então, às tratativas desse tema, eu chamo inicialmente o professor Luciel Henrique de Oliveira, que é um colega e amigo de longa data, já fez parte, inclusive, do Gaia. Ele é engenheiro agrônomo, mas tomou o caminho da área de gestão, através do mestrado e doutorado em administração, e hoje ele é professor concursado da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, é também professor na FACAMP e professor no mestrado multidisciplinar da Unifai, São João da Boa Vista. Então, eu dou as boas-vindas ao Dr. Luciel, agradecendo mais uma vez aí a sua participação. Depois a gente fala dos demais participantes. Muito obrigado. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Então, nós dividimos a nossa participação hoje em 3 partes, né, como o Marco falou. Pode passar, por favor. Eu vou inicialmente fazer uma parte mais introdutória, mais teórica, para a gente ressaltar alguns conceitos, né? E depois o professor Hélio vem na sequência falando sobre a pesquisa que ele desenvolveu lá em Santa Rita, e, finalmente, a gente tem o caso da Sense, que vai fechar, né? Então, inicialmente, nós temos alguns conceitos muito importantes para ser tratados. Pode passar, por favor? Eu não vou me estender muito, mas eu coloquei aqui um material mais teórico para a gente discutir e levar um pouco ao entendimento de como que esses conceitos de inovação, os incentivos que existem hoje para a inovação, se completam e podem, né, ser usados num arranjo produtivo local. Então, nós vamos permear um pouco, falar um pouquinho sobre os APLs e depois fazendo um gancho com o que o professor Hélio vai falar de rede, pesquisa e inovação,
com o caso de Santa Rita, do Sapucaí. Pode passar, por favor. Eu não vou ficar detalhando muito conceitos de inovação, mas tem alguns pontos importantes que a gente precisa ter um consenso, um entendimento, para que a gente releve um pouco mais essas aplicações. Pode passar. Né? Então, na verdade, a gente tem a terminologia de inovação hoje é extremamente ampla, é muito maior do que a gente pensa, né? O que pode ser considerado uma inovação. Na verdade, nós temos algumas características básicas que têm que ser consideradas, né? Em que pese um monte de teorias e conceitos que tem. Em primeiro lugar, a gente entende que uma inovação, seja lá a área que for, deve ser resultado de um processo criativo. Normalmente, essa inovação vem através da busca de solução para algum problema ou para algo que se faça necessário resolver, né? E que vai me trazer um ganho em eficiência, um ganho em valor. Deve ser algo novo, não necessariamente esse conceito de novo, porque traz algo diferente para o lugar em que se aplica. Então, não necessariamente eu tenho que reinventar a roda, tenho que criar algo totalmente inusitado. O fato, por exemplo, de trazer uma tecnologia ou um processo que já existia em algum local para um local que não exista, acaba sendo também uma inovação. Eu estou trazendo algo novo para aquele contexto. Pode passar. E, logicamente, uma questão muito importante é que tem que ser possível de medir o impacto. Eu preciso mensurar o impacto que uma inovação traz, em todos os sentidos, né? Que é isso que diferencia uma inovação de uma invenção. Algo que garanta uma continuidade, que me permita, de alguma forma, mensurar esse impacto que a inovação vai causar, seja econômico, social, enfim, em qualquer aspecto. Pode passar. E só para fazer uma provocação, eu acho que é muito interessante a gente entender um paralelo como esse. O que tem de semelhante entre um machado de pedra lascado e um iPhone? Em termos de impacto, talvez os dois tenham sido muito, muito semelhantes no contexto em que se encontravam, né? Imagina quando os homens da Idade da Pedra construíram o primeiro instrumento que foi possível produzir alguma coisa, se defender do perigo, caçar um animal, construir alguma coisa através de uma ferramenta rudimentar para nós hoje, mas que foi muito avançada na época. Guardadas as devidas proporções, o impacto que o iPhone, que os smartphones trouxeram na nossa realidade hoje são bastante semelhantes em termos de impacto, em termos de capacidade que esse instrumento trouxe de transformar a nossa realidade. Então, é muito interessante a gente fazer um paralelo como esse para entender que a gente está falando de contexto, para entender que inovação não necessariamente tem que ser uma alta tecnologia, tem que ser algo que faça diferença no contexto em que se encontra. Pode passar. Então, tem muitas discussões hoje sobre inovação, não vou me estender tanto nisso, mas a ideia básica é que a inovação tem esse propósito de transformar conhecimento em soluções. Soluções inovadoras, soluções que tragam resultados para aquele problema que nós estamos enfrentando. E, a partir daí, um monte de outras decorrências. Pode passar. É bastante amplo, né? Principalmente em questões de processos, métodos, de sistemas. Aparentemente, quando a gente fala em inovação, nós temos uma tendência a pensar só em tecnologia. Tecnologia é uma dos tipos de inovação. Nós podemos falar em inovações também em processo, inovação gerencial, inovação operacional. Então, o que salta mais aos olhos são realmente inovações tecnológicas, que normalmente são as que exigem maior investimento, maior tempo de pesquisa e que normalmente são as mais onerosas. Inovações, por exemplo, de processo ou de gestão, elas são relativamente baratas,
mas a experiência tem mostrado que elas são mais difíceis de implementar, porque envolve mexer com a ordem das coisas, envolve mudanças culturais, que normalmente criam muito mais resistência, muito mais barreiras. Então, esse é o grande desafio hoje também, de tentar equilibrar tudo isso. Pode passar. Então, aqui tem as várias sequências, né? Inovações, eu posso fazer um monte de definições quanto ao objeto, quanto ao resultado. Não vou ficar detalhando tudo isso, mas a ideia básica é que nós temos que trabalhar todos os aspectos da inovação. Tecnológica, negócio, processo, produto, serviço. Enfim, eu vou querer entender solução. Como é que eu aplico a solução para aquele problema ou oportunidade de melhoria que eu estou percebendo? Que não necessariamente tem que ser uma inovação tecnológica. Pode passar. Tá? Então, tem a velha discussão entre uma melhoria contínua, uma melhoria incremental, né, que também são fontes de inovação. Eu posso fazer uma mudança radical ou posso fazer uma melhoria passo a passo. Tá? Então, muitas vezes mudando a forma como a gente trabalha, ou como a gente enxerga, né? Pode passar, por favor. Então, seria basicamente esse escopo. Se eu faço uma mudança organizacional voltada para dentro, eu tenho uma mudança de gestão. Uma mudança tecnológica voltada para dentro, estou mudando o processo. Ou voltada para o mercado, mudando o produto. Uma mudança organizacional voltada para o mercado, estou falando de um modelo de negócio. Então, isso nos dá uma visão bem ampla do que vem a ser todas as possibilidades de inovar. Só para ver alguns exemplos aqui, a gente fechar esse conceito, a gente poderia comparar, né, isso são alguns exemplos bastante conhecidos, né, uma inovação voltada para dentro e tecnológica, que eu estou mudando o processo. O caso bastante conhecido da Dell, que trouxe essa possibilidade de uma customização em massa, ao mesmo tempo uma linha de produção em larga escala, mas customizada, com a cara do cliente, né? Que na linha de montagem já vai o próprio pedido do cliente. Uma inovação voltada para dentro, organizacional, na área de gestão, a gente tem a Ideal, que é uma empresa americana, que também já está atuando aqui, que tem se destacado bastante como consultoria para uma grande mudança na forma de gestão. Ela tem sido considerada como uma mentora de grandes mudanças, tanto na área privada quanto na área pública, olhando pela racionalização da gestão e de processos também. Uma mudança de produto, hoje já não é mais relevante tanto quanto antes, mas o BlackBerry, quando foi lançado, trouxe um novo conceito em termos de produto. O mesmo se pode dizer do iPhone, de todos os smartphones, como foi algo diferente, que trocou a forma como a gente se relacionava com um aparelho celular. Então, hoje a gente percebe claramente que um celular é muito mais do que um telefone e que trouxe uma mobilidade que a TI propicia. E uma mudança no modelo de negócio, a gente sempre cita a Starbucks, que trouxe algo diferente, agregando valor ao serviço, ao ambiente, podendo cobrar muito mais por uma xícara de café, mas pelo contexto que se apresenta. Ok? Então, essa ideia é bem ampla. Pode voltar lá no menu? Vamos voltar. Queria falar um pouquinho agora sobre como se constrói isso e que tipo que a gente pode imaginar. Né? Então, nós temos várias discussões sobre como é que eu construo um conhecimento inovador. Isso pode ser feito a partir do momento que a gente trabalha o conhecimento interno para gerar qualquer tipo de aplicação. Pode passar, por favor. Normalmente, as boas oportunidades de inovação surgem quando a gente percebe da capacidade que eu tenho de agregar valor àquilo que eu estou fazendo. Seja um produto já bastante conhecido, seja um serviço, pode passar, e, logicamente, influencia a forma de pensar, de tomar decisão e tudo mais. No nosso país, a gente tem bastantes limitações, pode passar, e é esse o modelo que a gente gostaria de ver mais implementado.
Pode passar, por favor. Eu tenho alguns dados aqui que mostram como que a nossa relação ainda precisa ser melhor trabalhada. Pode passar, por favor. Que é justamente essa discussão aqui. Por que que as empresas brasileiras inovam pouco, quase não fazem pesquisa e desenvolvimento? Graças a Deus isso está mudando, né? Mas quando a gente compara com outros países, a gente vê que estamos ainda bastante afastados dessa realidade dos países mais desenvolvidos. E ainda há um distanciamento do centro de pesquisa das universidades da realidade brasileira. Está mudando, felizmente, né? A gente está em um centro de pesquisa aqui que investe bastante nisso. Pode passar. Mas alguns dados aqui que são muito interessantes de ver, né, o quanto a gente tem de necessidade ainda de investimento. De 84 mil indústrias brasileiras, aí nós estamos falando de capital brasileiro mesmo, né? Tanto nacionais ou estatais e algumas multinacionais, uma pesquisa do IBGE de 2012, né? Empresas que supostamente eram inovadoras, entendeu-se que 33% introduziram alguma inovação realmente nos últimos 3 anos, algo que pudesse ser chamado de inovação. Pode passar. E, logicamente, só para a gente entender isso aqui, como que elas gastavam em inovação? Isso chama muita atenção, porque, segundo o IBGE, dessas que investiram e produziram algo, 48% alegavam que haviam feito investimentos em aquisição de máquinas e equipamentos. Então, quase a metade colocavam isso como sinônimo de inovação. E, realmente, atividade interna de pesquisa e desenvolvimento, 21%, aquisição de conhecimentos externos, 5%. Enfim, a gente ainda tem uma visão um pouco distorcida disso. Pode voltar no menu, por favor. Vamos falar um pouquinho de incentivo para inovação, para a gente voltar nos APLs lá. Na verdade, nós temos presenciado um avanço bastante grande. Hoje a gente tem um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que está tentando juntar todas as pontas. O governo federal tem feito um movimento muito interessante para juntar as pontas e incentivar bastante, independendo do tamanho da empresa, do setor de atuação, que haja incentivo e necessidade de busca de ajuda, de pesquisa e desenvolvimento, seja interno, seja em colaboração com centros de pesquisa. Então, hoje, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem junto as secretarias estaduais, todo o próprio CNPq, todas as instituições de pesquisas, centros universitários, universidades, enfim, está havendo incentivo fiscal e legal também para isso, que, como a própria Lei do Bem, que eu gostaria de falar brevemente, para mostrar que nós temos hoje instrumentos válidos, ainda que estejam longe do ideal, mas já demos um início muito interessante. Pode passar, por favor? Então, hoje, o que temos de apoio à inovação, e é importante falar isso para a gente fazer a ponte depois com a história dos arranjos produtivos locais, né? Leis estaduais, né, de inovação, a Lei do Bem, que trata dos incentivos fiscais, já vamos detalhar um pouquinho. Leis que me permitem subvenções econômicas, além da FINEP, projetos cooperativos, o Sistema Brasileiro de Tecnologia, o próprio SEBRAE, que tem feito bastante ponte com empresas pequenas e médias interessadas em inovação. Pode passar. E, na verdade, marcos regulatórios que nós tivemos desde a Lei 8.010, em 1990, né, falando sobre facilidades de importação de bens para pesquisa tecnológica, até, em 2005, a Lei do Bem, falando sobre incentivos fiscais para a inovação, e, em 2009, a Lei 12.096, que trouxe a possibilidade de subvenção econômica do BNDES para operações de financiamento, aquisição, produções de bem.
enfim, nós começamos a ver um apoio oficial também, ainda que distante da realidade da maioria das empresas, mas o governo percebeu a tremenda importância de incentivar inovação a partir das empresas e essa relação com os centros de pesquisa. Pode passar. Entendendo um pouquinho aqui, né, da importância do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, normalmente é um ganho em cascata, né? Quem investe em pesquisa tem maior produtividade, a gente percebe um ganho, né, das empresas inovadoras em termos de rendimento, de maior projeção no mercado, aumento de faturamento, paga salários melhor, remunera melhor seus funcionários, exporta mais, enfim. É um ciclo virtuoso. Pode passar. Um exemplo bastante conhecido é a Embrapa, né? A Embrapa, inclusive, tem uma tremenda preocupação muito antiga com a mensuração dos resultados, né? Então, em linhas gerais, se entende hoje que para cada real aplicado em pesquisa e inovação na Embrapa, cerca de R$ 13,20 retornam para a sociedade brasileira. Claro que é um cálculo bastante complexo isso, mas uma média que nos permite entender esse impacto. Estima-se que desde o início da Embrapa, cerca de 112 mil empregos já foram gerados. Isso são dados do final do ano passado. E cerca de 580 ações relevantes de interesse social. Logicamente, a Embrapa inspirou a criação da Embrap, né, que aí sim nós temos um modelo voltado para a inovação direta, ainda é algo recente, mas que promete um grande impacto a partir do momento que não vai ser criado uma empresa com sede fixa como a Embrapa, e sim uma articulação dos centros de pesquisa, universidades e empresas. Então, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que está fazendo um papel muito interessante e muito relevante, ainda numa fase inicial. Pode passar. Ela foi oficialmente criada pelo ex-ministro Marco Antônio Raupp, né, que em 18/3 do ano passado, né, como essa ideia de ser uma estrutura ágil para juntar as demandas das empresas e a possibilidade de oferta de tecnologia. É uma organização social. Então, a ideia é muito interessante de usar essa expertise já aprendida com a Embrapa, mas não necessariamente de criar uma sede própria, e sim essa articulação, possibilitando, entre outras coisas, uma parceria muito maior de empresas e universidades, possibilitando, por exemplo, bolsas para que pesquisadores, a nível de mestrado ou de doutorado, possam passar uma temporada, um ano ou até 2 anos, dentro de uma empresa, desenvolvendo pesquisa e tecnologia aplicada para aquela realidade. Então, isso está possibilitando novas configurações que a gente ainda não conhecia. Pode passar. Então, a proposta inicial da Embrap era um aporte de R$1 bilhão até o final desse ano, né? Isso quando foi lançado, com uma maior flexibilidade, sempre através de projetos entre empresas privadas e organizações de pesquisa. E pode passar. E está tendo uma continuidade. Agora, o novo ministro que assumiu recentemente, o Clélio, ele trouxe mais um incentivo à continuidade da Embrap, deixando claro que ela vai atuar por meio da cooperação, né, com várias instituições de pesquisa, públicas, privadas, a partir das demandas das empresas. Então, é como que uma abertura realmente clara para as empresas, com foco nos problemas reais das empresas e para atender às suas demandas, seja elas quais forem, tecnológicas, gerenciais, de processos, enfim. Pode passar.
Passa de novo, por favor. E aí, a questão da lei do bem, que é um incentivo muito interessante, que ainda não está gerando todo aquele resultado esperado, né? A lei do bem desde 2005, que prevê os incentivos fiscais para empresas que desenvolvam inovações. Pode passar. Na verdade, tem algumas limitações ainda, tem que ser para empresas maiores, que declarem pelo lucro real e não pelo lucro presumido, que tenham os seus dispêndios controlados, que façam projetos de investimento em inovação. É uma legislação muito interessante, muito inovadora também, e que pode trazer uma mudança de comportamento. Apesar de ser de 2005, nós temos ainda relativamente poucas empresas utilizando. Pode passar. Normalmente, isso aqui são os últimos dados divulgados, né? Até o ano de 2011, falava em termos de 767 empresas brasileiras que se beneficiaram, né? Uma média de renúncia fiscal por empresa de 1,8 milhão. Então, são incentivos oficiais para projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Pode passar. E, logicamente, as empresas que mais apresentaram projetos, né? Empresas da área de mecânica e transporte, petroquímica, eletroeletrônica, né? Então, foram as maiores concentrações, apesar de que não há nenhuma distinção em tipos de empresa ou área de atuação. É algo ainda bastante novo e que promete, agora, junto com a própria atuação da Embrap, essa possibilidade de maior expansão. Por favor, volta no menu, vamos falar um pouquinho sobre os APLs, né? Então, os APLs mesmo aqui. Feito esse plano de fundo, opa, o que houve aí que não foi para o APL? Tenta aí de novo. Ah, não, clica no... Quer ver? Volta lá. Acho que deve ter algum problema. Clica aqui mesmo, não na palavra. Vamos ver. Não, o que houve, hein? Está vendo? A tecnologia não funciona sempre. Vamos voltar aqui, então. Acho que falhou o link aqui. Volta. Não. Volta no slide mesmo, quer ver? É mais fácil eu voltar aqui. Vamos sair aqui. Opa, deixa eu ver se eu enxergo. Aqui. É mais fácil eu voltar aqui, que já... Não, a gente não está aqui. Pronto. De vez em quando falha a tecnologia. Bom, só para a gente juntar tudo isso, então, por que eu quis falar primeiro da inovação, dos incentivos, né? Justamente para mostrar o tremendo potencial que existe dentro dos APLs, né? Então, antes de tudo, vamos sintonizar um pouquinho o que vem a ser um arranjo produtivo local, do que a gente está falando. Na verdade, esse termo APL ele foi cunhado pelo SEBRAE, né? Em substituição a um termo em inglês, que ficou muito mais conhecido pela divulgação do material do Michael Porter, que foi chamado de clusters industriais, né? Na verdade, o conceito do Porter, quando ele fala de uma indústria, entre aspas, ele está se referindo a todo um setor de atuação. Então, ele fala do mesmo jeito, se refere, por exemplo, à indústria eletroeletrônica, ou à indústria da informação, ou à indústria da saúde, à indústria do turismo. Ao criar essa terminologia, ele está se referindo a toda a cadeia produtiva ligada a um setor, que pode ser a saúde, o turismo ou telecomunicações, por exemplo, moda, enfim. Já se subentende um conglomerado de empresas que se relacionam como cliente-fornecedores numa cadeia produtiva. Esse é o conceito da indústria. O conceito de um cluster ou de um arranjo produtivo local, que foi esse termo cunhado pelo SEBRAE, é a partir do momento que eu tenho essa cadeia localizada numa mesma região geográfica e utilizando benefícios próprios, seja incentivos fiscais locais, seja a contribuição e a colaboração entre elas, inclusive para desenvolvimento de pesquisa e inovação.
Pode passar. Então, esse é o conceito tradicional de um arranjo produtivo local. É uma aglomeração de empresas, né, localizadas em um mesmo território. Aí eu posso estar falando de uma cidade, de uma região maior, né, que apresenta uma especialização produtiva em um determinado segmento e mantém vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si. É condição necessária para um arranjo produtivo fortalecido que haja essa cooperação. Tem que trabalhar em cooperação entre si e com outros atores. Aí entra governo, prefeitura, governo estadual, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Então, essa configuração é muito importante para que a gente consiga ter sucesso num APL. E, antes de tudo, o APL ter claro que a empresa do lado, mesmo que faça a mesma coisa que ela, não é concorrente. Tá? Então, essa talvez seja a mudança cultural mais importante no arranjo produtivo local. As empresas estão ali em regime de cooperação e não de competição. Entender que o concorrente está lá fora, está em outro estado, em outro país. O concorrente, por exemplo, é a China e não a empresa que está do outro lado da rua. Nós estamos fortalecendo a nossa APL. Pode passar. Então, na verdade, a origem dos APLs é muito interessante. Nós temos vários momentos, né? Nós temos, normalmente, uma coisa comum na maioria dos APLs, eles surgem por uma dificuldade momentânea daquela região, daquele município, alguma situação em que havia necessidade de uma melhoria, ou seja, lá o que for uma crise econômica, uma crise de identidade, o que for, e surge algo que faz sentido naquela localidade. Ou que se adota uma inovação radical, ou que se combina condições locais, como, por exemplo, disponibilidade de recursos naturais, como a gente tem, por exemplo, os APLs de granito e mármore no Espírito Santo, né, por uma condição local de matéria-prima, no caso rochas, e que possibilitou o surgimento de várias empresas do segmento, inicialmente só exportando rochas e depois lapidando, beneficiando e passando a exportar pedra com valor agregado, e não simplesmente uma matéria bruta, e exportando até hoje já configurações, móveis de pedra, móveis planejados, enfim, pisos mais sofisticados. Aí você vai tendo condição de agregar. E se cria também economias de escala, muito maiores do que as pré-existentes, a partir do momento que eu consigo fazer essa cooperação. Pode passar. Algumas condições locais necessárias básicas são essas. Eu tenho que ter oferta de matéria-prima, né, seja do próprio local, seja facilidade de acesso. Então, normalmente, se eu estiver falando de recursos naturais, eu tenho que ter uma matéria-prima naquele local, como mármore e granito no Espírito Santo, como minério de ferro em Minas Gerais, por exemplo. Se não tiver uma dependência imediata de matéria-prima, eu tenho, se for algo mais na área industrial, que trabalhe mais com conhecimento, eu vou precisar de capacitação. E aí é o caso de Santa Rita, né, que vai ser falado depois. Tem uma capacitação, uma expertise para fazer produtos eletrônicos. Ou também disponibilidade de capital social adequado, seja próprio, seja através de financiamentos, enfim. Eu tenho que ter essas três condições simultaneamente. Pode passar? Vai clicando, por favor. Então, eu acho que o mais importante para a gente entender esse objetivo de atuação através de uma APL, antes de tudo, vem desse entendimento que as empresas participantes de uma APL estão ali para cooperar e não para competir, que a competição é lá fora. Parte tudo da capacidade de inovação interno das organizações que normalmente trabalham em rede, existe uma forte interação, uma associação forte na APL para permitir que todos se beneficiem das inovações, que haja
esse compartilhamento do conhecimento que está sendo desenvolvido no âmbito da APL e um aprendizado coletivo. Essa cooperação interna é essencial, é um fator crítico de sucesso para um APL. No Brasil, nós temos vários APLs de sucesso, né, que alguns bastante incentivados pelo SEBRAE, quando percebeu a possibilidade de dar certo. Mas uma questão muito interessante, que várias pesquisas já mostraram, que é muito difícil você criar um APL de uma forma artificial. Talvez o caso de Santa Rita, que vai ser falado depois, seja até mesmo uma exceção, mas que houve investimento grande em educação lá atrás, né? Mas, normalmente, se tem que, o que o próprio SEBRAE entende hoje, valorizar iniciativas locais, valorizar, de alguma forma, uma vocação local. E isso deve ser entendido, aceito, melhorado e valorizado. É difícil chegar em algum lugar e falar, vamos criar aqui uma PL de tal coisa, porque eu acho que isso é viável. Então, usar essa vocação natural. Então, hoje nós conhecemos, por exemplo, bastante conhecido, a gente pode perceber na área de calçados, Franca, por exemplo, como uma PL de calçados masculinos, Jaú como uma PL de calçados femininos, Birigui, a PL de calçados infantis. Então, que não foi configurado por acaso, claro que houve um fortalecimento e uma especialização, nesse caso de calçados, mas a gente tem outras áreas que surgem muito também por necessidade, né, diante de uma crise, como aqui próximo, por exemplo, em Limeira, né, que já foi uma cidade que viveu anos de muita riqueza, muita glória com a citricultura. Em função da crise da citricultura, buscou-se outras alternativas que surgiram naturalmente. Hoje, Limeira está se configurando em um APL de semijoias, né, com um monte de organizações em todos os setores que se fortalecem para a produção de semijoias ou bijuterias. Claro que não é somente vantagens, tem uma série de problemas que surgem desse tipo de exploração comercial também, e que podem e devem ser estudadas pelos centros de pesquisas e compartilhadas soluções. Por exemplo, um outro que se destaca bastante também, Apucarana, no Paraná, hoje é considerada a capital brasileira do boné, né? Cerca de 90% de todo o boné produzido no Brasil sai de Apucarana. Nós temos uma cidade inteiramente dedicada, um APL, para a indústria de confecções de bonés, seja bonés recreativos, bonés fashions, assim como bonés corporativos, como, por exemplo, de toda a rede de polícia militar do Brasil. Então, nós temos uma estrutura voltada para um produto pouco conhecido em termos de produção, mas que existe um mercado forte. Hoje, a Apucarana exporta bonés para vários países. Pode passar, por favor. Então, é muito importante entender que são esses 5 objetivos que levam à organização de uma APL. Aumento da participação do mercado, a cooperação e não a competição interna, melhoria de gestão, naturalmente há um esforço muito maior para que tenha um direcionamento, uma profissionalização da gestão das empresas que participam da APL, desenvolvimento de capital humano, capacitação, treinamento, tanto na parte de produção quanto de gestão, um incentivo à inovação e tecnologia que normalmente ocorrem juntas, e aí entra o papel das universidades, dos centros de pesquisa, que estão atentos para a realidade, para a necessidade, para as tendências do setor, e muitas vezes trazem inovações que são prontamente aplicadas nas empresas do APL, e sempre por trás dessa questão da cooperação. Isso passa a ser uma condição extremamente importante e necessária para acontecer. Pode
Pode passar. Logicamente, essa participação no mercado vai muito de cooperação, inclusive investimento em design, inovação, qualidade, criar um centro de inteligência comercial. A gente tem algumas pesquisas desenvolvidas, por exemplo, em APLs muito interessantes que percebem que somente através da cooperação elas conseguem crescer. Um exemplo muito interessante, trata-se de uma cidade bem pequena no sul de Minas, uma cidade que tem hoje cerca de 12 mil habitantes, que é Juruáia. Juruáia hoje é considerada um dos maiores polos brasileiros de produção de lingerie. Algo que surgiu também de uma forma bastante inusitada, é uma longa história, mas por conta de uma crise da cafeicultura, era uma cidade extremamente dependente da cafeicultura, por uma crise da cafeicultura há uns 30 anos atrás, levou as esposas dos cafeicultores a começar a confeccionar lingerie de uma forma muito amadora, muito precária, e isso foi sendo estimulado aos poucos através de associações. Hoje, Juruáia tem uma feira enorme, que foi até nesse último feriado, né, como um polo de produção e de exportação de lingerie de qualidade, apesar de ter bem claro essa questão. A competição é para fora e não entre eles. Né? Hoje, a cidade tem como foco principal revendedores. Né? Então, a venda no varejo também acontece, mas é muito menor. O foco principal são vendas no atacado, inclusive para exportação. Então, aí toda essa questão de participação no mercado em larga escala. Pode passar. A questão de gestão, e aí muito importante especializar no APL processo de treinamento, solução de gestão, é um papel que o SEBRAE tem feito muito bem, uma vez que no surgimento de qualquer APL a gente tem inicialmente empresas pequenas e médias, que a partir do momento que vão se desenvolvendo, que vão crescendo, continuam fomentando esse APL, principalmente surgindo oportunidades de desenvolver fornecedores locais. Uma empresa grande dentro de um APL acaba gerando desenvolvimento de novas empresas que vão ser os seus fornecedores. Pode passar. Capital humano e empreendedorismo, logicamente, isso é um ponto imprescindível, né? Tanto nesse caso de Apucarana quanto de Juruáia, que são pequenas cidades que não têm escolas próprias para isso, a gente percebe um movimento dos trabalhadores e filhos dos empresários indo fazer cursos na área de moda, principalmente, em cidades maiores, e exceções muito interessantes, como o caso de Santa Rita, que tem duas instituições de ensino muito fortes e dedicadas à área de eletrônica. Pode passar. Inovação tecnológica, principalmente nesse incentivo de criar soluções, né? Tecnologia como fonte de vantagem competitiva para aquela área industrial, para aquele setor de atividade que eles estão envolvidos. Pode passar. E o elo mais importante, ações de cooperação, que é justamente esse o impacto que a gente está vendo com o conceito da Embrapa e o conceito das leis de incentivo fiscal. Não basta ter tudo isso se, de alguma forma, não houver políticas públicas que incentivem o crescimento das APLs. Claro, respeitando a cultura local, mas estimular a cooperação, pesquisas entre todas as empresas do setor. Isso é essencial para o fortalecimento. Assim como já dizia o Porter, o Michael Porter tem vários artigos onde ele relatava, ele pegou dois exemplos, dois clusters principais, que foi o do vinho na Itália e um cluster também da área automobilística nos Estados Unidos. E ele fez uma comparação dos fatores críticos de sucesso que existiam há muito tempo, e é algo bastante semelhante a isso que a gente está falando aqui. Pode passar. Finalmente, aqui, pode passar todos os itens. Algumas ações básicas para serem empreendidas quando se pensa em criar uma APL ou fortalecer. Né? Nós temos todos esses cenários que têm que
trabalhar juntos. Empreendedorismo, a visão a novos mercados, que o concorrente está lá fora e não na própria APL, empresas de base tecnológica, incubadoras, serviços tecnológicos propriamente ditos, e pesquisa e desenvolvimento constante, de preferência com instituições locais, regionais, que estejam voltadas para esse tipo de ação. Por exemplo, lá em Apucarana mesmo, nós temos hoje uma escola do Senai que desenvolveu um curso inédito, é o primeiro curso no país de tecnologia de confecção de bonés. É algo que só poderia ser oferecido lá, porque faz todo sentido naquele contexto, né? Então, dessa forma, a gente começa a ver que o foco na demanda é que puxa esse investimento e capacitação. Pode passar? E, logicamente, todo o processo vem dessa demanda puxada. Pode passar. Aqui tem até um modelo de governança, eu não vou entrar nesses detalhes todos, mas existe hoje toda uma estrutura de governança incentivada pelo Porter, que faz reuniões anuais nos Estados Unidos para discutir isso, como que os clusters ou APLs estão desenvolvendo no mundo como um todo, e vão sendo adaptadas aqui para a nossa realidade brasileira, entendendo que nós temos um monte de setores, de players que são importantes para fazer funcionar, como sindicatos, associações, políticas públicas, agências de fomento, instituições de ensino e pesquisa, que fortalecem o APL e se retroalimentem. Sem esse tipo de colaboração, o APL não vai para frente. Pode passar. Bom, então, visto esses conceitos, então eu chamaria agora o professor Hélio, que vai entrar em detalhes do caso de Santa Rita. Obrigada. Enquanto configura aqui, inicia. Primeiro, alô, bom dia. Enquanto inicia aqui o computador, primeiro agradecer a abertura magistral do professor Luciel, amigo também, que já atuamos juntos há algum tempo e tratamos, né, de assuntos que são bastante confluentes, né, e nós tivemos, né, a oportunidade até de ter uma discussão ou um bate-papo como esse num outro evento, e as coisas vêm, como diz, melhorando, né, o conhecimento que a gente troca vem aprimorando tanto o meu conhecimento sobre o assunto quanto dele. Cada vez que eu ouço o professor Luciel falar, eu aprendo mais um pouco, né, e isso é ótimo, e ele prepara o caminho para mim, né? Grande parte das coisas que eu vou falar aqui vão ficar muito mais claras para vocês depois dessa abertura, ou dessa apresentação inicial de conceitos, né, importantíssimos, né, que foram colocados aqui dentro dessa primeira parte da apresentação. Primeiro, falar sobre qual é meu interesse, né, dentro da área de pesquisa, e depois o porquê eu escolhi fazer essa pesquisa no Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí. A minha formação inicial é na área de computação, na graduação, mas trabalhei algum tempo, né, na área de computação, logo depois passei para a área de gestão, cheguei a fazer uma segunda graduação na área de administração e comecei a ser pesquisador lá no final dos anos 90, no mestrado em engenharia de produção, pesquisando tecnologia, né, dentro da engenharia de produção, e mais recentemente, em 2005, entrei no GTEC, que é o Grupo de Pesquisa em Gestão de Tecnologia, aqui na Federal de São Carlos, que, inclusive, comemora 20 anos de existência esse ano, né? 20 anos pesquisando gestão de tecnologia dentro do Departamento de Engenharia de Produção. Fui orientando da professora Ana Lúcia Torcomian, que já esteve aqui nesse palco aqui participando de outros eventos, né? E lá no GTEC, as pesquisas acontecem em função de, logicamente, estudar a inovação, estudar
a tecnologia e a questão da gestão. Como é que isso acontece? Então, existem diversas pesquisas realizadas lá no GTEC, né, no âmbito do GTEC, que já foram feitas observando polos, APLs, parques tecnológicos, né, espalhados aí pelo mundo, alguns aqui próximos, né, aqui mesmo perto aqui Campinas já foi estudado, São Carlos, e essa própria natureza, né, do tipo de pesquisa me animou a fazer, né, esse tipo de investigação, porque Santa Rita do Sapucaí sempre foi para mim até a faculdade, né, a primeira que eu fiz foi lá, então eu convivi dentro daquele ambiente, e sempre foi algo assim surpreendente, né? Eu praticamente, quando eu vivi em Santa Rita do Sapucaí, foi no momento em que estava surgindo ainda o Vale da Eletrônica. Não quer dizer que estavam surgindo as empresas, mas estava surgindo o conceito de Vale da Eletrônica, que hoje é bastante conhecido. Eu vou falar aqui sobre um pouco da história, né? Mas que, na época, era algo assim, uma loucura. Né? Vou falar a verdade, era uma loucura. Alguém querer transformar o Vale da Eletrônica, uma cidade de 30 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, era algo assim, meio... Quem é o louco que veio com essa ideia? Né? E porque existiam lá algumas empresas realmente dentro da área de eletrônica, né? Mas como em várias outras situações, em vários outros exemplos, né, tem que ter pessoas ousadas, né, que arriscam, que acreditam, né, que conseguem transformar realmente uma ideia, né, uma intenção em algo que hoje é bastante solidificado, né, o termo, né, que você fala Vale da Eletrônica, praticamente todo mundo que está ligado à área industrial, à área de inovação, reconhece. Né, ano passado, eu estive fazendo uma palestra no Uruguai sobre o Vale da Eletrônica. Os pesquisadores dentro da área de economia lá já conheciam o caso, né, quando eu fui apresentar. Então, assim, até me surpreendeu. Né, e algumas informações que, quando eu fui lá coletar essas informações, né, em campo, elas confirmaram realmente várias suspeitas, né, que eu tinha, e outras se mostraram ser mitos, né, não se confirmaram. Então, vou apresentar todos esses, né, dados que eu coletei lá. Durante alguns anos aí eu fiz esse tipo de pesquisa. Eu não só analisei o caso de Santa Rita, mas fiz diversas comparações também com outros APLs, né, e outros casos que foram estudados também dentro do GTEC por colegas pesquisadores. Então, tendo essa rápida apresentação sido feita, vamos entender aí né, do que se trata a pesquisa. Primeiro, uma das perspectivas que a gente pode analisar um APL, e aqui aproveitando algo, né, que o professor Luciel falou, ele citou várias vezes a palavra articulação. Então, é uma característica encontrada, na maioria dos casos de APLs de sucesso, uma forte articulação entre os componentes, entre os elementos. E até esses polos, esses APLs, são muitas vezes chamados sistemas de inovação. Né? No caso de uma cidade, o sistema local de inovação. Quando você fala de uma estrutura mais macro, a gente costuma chamar de sistema nacional de inovação. Mas existe uma articulação nos polos, nos APLs, que conseguem obter sucesso, né, nas suas atividades. E essa articulação ela envolve principalmente as empresas, né, o empresário, as instituições de ensino e pesquisa e as instituições governamentais, que aparecem de diversas formas, né, organizações e instituições que vão financiar, que vão estimular. Os empresários, muitas vezes, eles aparecem ali como também em forma de organizações, não empresário individual, né, mas organizações de empresários. E a gente foi, então, entender, né, como é que isso acontecia lá em Santa Rita. Então, como é que se sustenta e se desenvolve um sistema local de inovação? Como é que essa história improvável, né, uma história improvável mesmo, né, uma cidade no interior, longe
né? Hoje está até mais próximo por causa do transporte, ficou mais fácil. Mas quando isso começou, a história toda começou, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, longe dos grandes centros, sem muita visibilidade. Como é que esse polo criou, cresceu e como é que ele se sustenta, né? Como é que esse APL se sustenta? Então, esse foi o motivo, né, de começar a pesquisa. E como é que existe uma rede de relacionamento entre os atores desse sistema local? Será que há mesmo um relacionamento de troca, de inovação, de cooperação, de articulação, né, como o Luciel falou, entre esses elementos que fazem parte do APL de Santa Rita? E isso está relacionado com a manutenção e o desenvolvimento desse polo? Então, era uma questão a ser descoberta. Aí, a gente foi olhar, né, estudar sobre as teorias, né, dos sistemas de inovação, dos polos tecnológicos, clusters, arranjos produtivos, né, que o Luciel acabou de falar aqui. Fomos entender quem eram os atores da inovação, a empresa, a universidade, o Estado, instituições de apoio, né, e fomos conhecer, em loco, esses atores, esses elementos lá no polo. Como eu disse para vocês, muitas vezes também foram feitas comparações. Então, eu utilizei vários dados e características, por exemplo, do Vale do Silício, que é uma inspiração, né, para o Vale da Eletrônica, que o Vale do Silício que já existe, né, já é considerado, né, um polo tecnológico há décadas, né. Ele serviu de inspiração até para se criar o nome de Vale da Eletrônica, lá nos anos 80. Então, algumas comparações foram feitas com o Vale do Silício, na Califórnia, também uma região no Canadá, um estado, né, uma província chamada British Columbia, cuja principal cidade é Vancouver, onde existem também muitas universidades que têm grandes relações com empresas, né, com empresários, tem um histórico de inovação bastante grande. Então, eu fiz uma pesquisa lá na British Columbia, visitei 4 universidades, levantando informações sobre como é que acontecia essa transferência, né, e essa articulação entre pesquisa, inovação, universidades, empresas, Estado. E também no próprio polo, né, de São Carlos, que é um polo tecnológico, onde há incubadoras, parques tecnológicos, né? São Carlos hoje é até conhecida como uma cidade no Brasil que tem o maior número de doutores, né, por habitantes, né, no Brasil. E lá existe um arranjo, né, produtivo, não exatamente focado em uma indústria só, mas existe um polo de tecnologia que abrange diversas áreas, né, diversos tipos de empresas. Bom, então, associado a tudo isso, né, vamos analisar um polo sob a perspectiva de rede. Existem vários tipos de redes, existe toda uma teoria bastante comum e utilizada hoje em dia para a análise das relações, né, quando você vamos analisar como é que as coisas se relacionam, como é que acontece a comunicação. Né, por diversas vezes tem se utilizado dos conceitos de redes, que eu não vou aqui entrar, né, na teoria, né, de redes, mas essa foi a perspectiva utilizada para analisar as relações entre os atores do polo. Bom, Santa Rita do Sapucaí, para quem não conhece, fica no sul de Minas Gerais, está aí a cerca de 200 e poucos quilômetros daqui de Campinas, né, 200 quilômetros também de São Paulo, uns 400 quilômetros de Belo Horizonte, né, a capital do estado. Então, não é propriamente uma cidade próxima, né, dos grandes centros, mas ela está numa equidistante, de certa forma, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, as 3 principais capitais aqui do Sudeste. Ela está aqui, esse pedacinho vermelho aqui, né, bem no sul de Minas Gerais, e ela tem uma tradição bastante grande de café e leite, né, muito diferente do tal Vale da Eletrônica, né, que a gente se fala tanto hoje, mas o Vale tem esse nome até porque a Santa Rita está no Vale, né, é um vale bastante bonito até, né, diga-se de passagem. Mas, lá em 1985, existiam poucas empresas dentro da área de eletrônica, e o prefeito da cidade, naquele momento, junto com um grupo de pessoas, era um entusiasta, né, quis incentivar a abertura e a manutenção de empresas, né, dentro da área de eletroeletrônica, e ele
junto com esse grupo de pessoas, criou, né, inclusive essa logomarca, né, com aqui o Estado de Minas lá, e criou e aplicou esse termo aí de o Vale da Eletrônica para a cidade. Então eu me lembro, quando eu fui fazer vestibular lá, tinha outdoors na entrada da cidade, bem-vindo ao Vale da Eletrônica, né, você está no Vale da Eletrônica. Poxa, então assim, você fala, que legal, né? E aí você passava os outdoors e olhava e só tinha lá café e leite mesmo, né? A gente não via essa eletrônica, não aparecia, assim, era muito no começo ainda. E isso foi um bom início para se manter, vamos dizer assim, algo que já tinha começado, um bom início, foi uma boa forma, vamos dizer assim, até de marketing, né, para se incentivar e manter algo que tinha começado, na verdade, muito antes disso, através da iniciativa individual da Sinhá Moreira, né? Quando se fala Sinhá Moreira, o pessoal fala, mas Sinhá Moreira, né? Era o nome que se dava para as filhas dos grandes fazendeiros, né? Era Sinhazinha, Sinhá. Então, Luzia Renault Moreira, que era Luísa ou Luzia? Agora, Luzia, né? Luzia Renault Moreira, era filha de um fazendeiro. Ela morou fora do Brasil, ela foi casada com um diplomata, viajou bastante, né, fora do Brasil, mas ela se desquitou, né, lá nos anos 50, voltou a morar em Santa Rita do Sapucaí, e ela tinha essa ideia, né, ela, por diversos motivos, há diversas teorias, né, que explicam por que ela quis montar uma escola de eletrônica. Mas todas elas são muito difíceis da gente compreender. Como é que alguém, em 1950, monta uma escola de eletrônica, sendo que não existia outra escola de eletrônica, uma escola técnica de eletrônica, que ela teve que, pessoalmente, ir lá na casa do Juscelino Kubitschek para ele assinar um decreto criando uma escola técnica de eletrônica, porque não existia previsão legal para a existência desse tipo de escola no Brasil. E ela, então, criou a ET, escola que tem, inclusive, o nome do pai dela, né? Francisco Moreira Costa, que é a escola técnica que é o centro desse APL, desse polo de tecnologia até hoje. Então, como o professor Lucial estava falando, os APLs surgem muitas vezes em função dos recursos, né, dos recursos naturais. Esse APL, ele surgiu ao redor do conhecimento, né, do conhecimento das pessoas, dos recursos humanos, do capital humano que foi se aglomerando, se juntando naquele local a partir de uma ideia individual, mas que, logicamente, uma ideia individual não teria força se não tivesse apoio da comunidade. Então, lá em 1959, foi fundada a Escola Técnica de Eletrônica. Aqui está uma imagem dela, uma escola bastante reconhecida, né, e tem muita gente boa nesse país, em cargos, né, de direção, em grandes empresas, em grandes instituições que passaram por essa escola. Mas ela não era suficiente. Chegou um momento que a escola formava técnicos, e esses técnicos queriam continuar seus estudos. Da mesma forma, os professores não ficavam na cidade, que eles iam dar aula no curso técnico, mas não justificava para que eles ficassem lá. Então, muitas vezes, havia dificuldades, né, tanto de conseguir continuidade dos estudos para os alunos ou justificativa para os professores ficarem lá. E aí, em 1965, foi criado o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, também por iniciativa de grupo de pessoas locais. A Sinhá Moreira já havia falecido naquela época, ela não chegou a ver a formatura da primeira turma da ET, mas outras pessoas inspiradas por aquele modelo, né, e aquele sucesso da escola técnica se juntaram, pessoas, indivíduos, né, cidadãos de Santa Rita. Junto com, logicamente, o apoio da EFEI, na época, hoje Unifei, né, Universidade Federal de Itajubá, que forneceu também mão de obra, expertise, aconselhamento para a criação do Inatel, que é reconhecido como referência dentro da área de telecomunicações na América Latina inteira, né, com gente da América Latina inteira vem estudar no Inatel em Santa Rita. E aí, aqui um laboratório da ET, onde, em 1977, começaram a criar as primeiras empresas, né? Uma das mais conhecidas, e a maior hoje do polo, a Linear, surgiu com ex-alunos que começaram a fabricar, rusticamente, transmissores de rádio, transmissores de TV. Depois, eles conseguiram um bom acordo, né, com
um incentivo, inclusive, governamental para fazer retransmissores de televisão, para colocar esses retransmissores no Brasil inteiro. Então, a Linear surgiu lá no final dos anos 70 e cresceu bastante. Hoje, ela foi adquirida pelo Grupo Hitachi. Na época que eu estive lá, a gestão ainda era, né, dos fundadores brasileiros, né, mas muito provavelmente os japoneses vão fazer, né, algum tipo de mudança. Você sabe, já teve alguma mudança lá na Linear? Já. E, nos anos 70, foi necessário, então, a abertura de uma faculdade de administração, de informática também, mas mais administração, porque existia já o conhecimento tecnológico, técnico, né, técnicos, engenheiros, mas não tinha gente, né, suficiente para gerir essas empresas. Então, surgiu a FAI, a Faculdade de Administração e Informática, que é onde eu fiz a minha graduação lá nos anos 80. Então, ela surgiu nos anos 70, né, e hoje essas instituições são praticamente, mantêm-se essas mesmas instituições, com outros cursos, mais variedade. Mas, a partir daquelas iniciativas de ex-alunos, ou alunos mesmo, enquanto, né, alunos dessas escolas, eles começaram a montar empresas. Essas empresas começaram, primeiro, de maneira independente. Depois, o próprio Inatel criou uma incubadora, que também funcionava ainda de maneira amadora, lá nos anos 80, mas que começou, muitas vezes por iniciativa mesmo, individual, né, das pessoas, começou a ter um sucesso. E, de repente, não havia mais espaço na incubadora do Inatel, e foi criada, então, uma incubadora da prefeitura, a ProIntec, que hoje, inclusive, numa cidade pequena, tem 2 incubadoras de empresas, né, e com vários casos de sucesso dessas empresas que saíram de lá incubadas, né, e que tiveram bons resultados. Então, essa era uma imagem da antiga sede da ProIntec, que hoje ela se mudou para um prédio bem mais bonito. Esse era o técnico do Sebrae, que me recebeu lá em Santa Rita durante todo o processo, né, de visitas e tal, que foi um elemento fundamental, né, o Sebrae dentro desse polo, né, dessa articulação. Né? O Sebrae é importante dentro dos APLs, ele fornece apoio, expertise. Esse é o prédio novo onde funciona a incubadora, e tem um auditório, né, bastante com dinheiro federal, né, foi investido para a construção desse prédio, para abrigar essas iniciativas, né, de empreendedorismo e de inovação. Aqui, um condomínio industrial, onde hoje acho que estão 9 ou 10 empresas, né, que estão localizadas nesse condomínio, que foi construído também com iniciativa municipal de organizar essas empresas, galpões, algumas empresas que lá não cabem mais, tiveram que sair, né, já houve um processo de spillover, né, ela cresceu tanto que ela não cabe mais nesses galpões, e tiveram que construir fora desse condomínio. Já existem projetos que, no momento, né, em 2012, 2011, né, existiam projetos de novos distritos industriais, que eu não sei exatamente em que pé que estão hoje, talvez, né, o Sérgio, que vai falar logo após aqui, ele pode dar alguma informação, né, como é que está o andamento disso, mas sempre com essas iniciativas no sentido de articulação, organização, juntar recursos, né, fazer com que os benefícios sejam compartilhados pelas empresas, porque nesse condomínio mesmo você encontra empresas que são do mesmo ramo, né? Não exatamente, mas elas cooperam, elas estão ao redor. Ali no centro, aqui está a entrada, né, do condomínio, esse é o professor Cláudio, que me ajudou durante a pesquisa de campo, também lá da UFSCar. Elas estão aqui agregadas ao redor do Sindivel, que é o sindicato, que é também aí uma situação interessante, né? Que quando a gente fala, tem um sindicato, que é o Sindicato das Indústrias do Vale da Eletrônica, as pessoas falam que trabalha como se fosse um gestor ali daquele APL. E muitas vezes ficam surpresas, mas isso não é função do sindicato, né? Mas em Santa Rita é um sindicato diferente, né? E até um sindicato importantíssimo para a gestão do polo, e um sindicato que foi criado meio que à força, porque já existia um sindicato da indústria eletroeletrônica no estado de Minas Gerais, né? E por força da iniciativa dos empresários da cidade, eles conseguiram criar um sindicato da indústria eletroeletrônica do Vale da Eletrônica.
né, daquela região ali. Ou seja, deram o grito de independência, né, em relação ao sindicato estadual. Bom, mais recentemente, 2011, foi modernizada lá a logomarca, né, do Vale da Eletrônica, para ser utilizada, né, nos novos comunicações, né, do APL. E eu comecei, então, essa minha pesquisa naquele momento, em 2011, fazendo uma análise sobre a perspectiva de rede, né, do que estava acontecendo lá no polo. Então, visitei diversas empresas, né, 25 empresas, fiz entrevista com os responsáveis pela gestão, engenheiros, os gestores, que forneceram informações e dados sobre as relações comerciais, relações de troca de informação entre essas empresas e as instituições de ensino e pesquisa, e as relações também com as instituições governamentais. O resultado dessa pesquisa, inclusive, está se transformando num livro que deve ser lançado, e está no prelo para ser lançado, né, no começo do ano que vem. Mas aqui eu apresento, não dá para ler, mas aqui o mais importante, na verdade, não é ver o nome das instituições, mas é ver a densidade ou a quantidade de relações que existem entre esses elementos que a gente pode chamar de nós dessa rede. Então, aqui eu usei um software chamado Pajek para modelar a rede, e a partir do questionário que eu apliquei, eu consegui identificar, por exemplo, quanto há de compra entre as empresas do polo, né, do APL, e empresas de fora do polo. Então, dessa amostra... esqueci de dizer, né, essa amostra foi escolhida a partir de 142 empresas catalogadas pelo Sindivel, que são empresas do ramo eletroeletrônico, ou que têm relações com essas organizações do ramo de eletroeletrônico. Então, hoje, 2012, né, 2011, 2012 seria quando eu fiz a pesquisa, haviam 142 empresas catalogadas, né? Existem outras muito pequenas, que não são, às vezes, nem formais ainda, né, que são desse ramo também, mas existiam 142. Foram escolhidas as 25 mais importantes em função do seu número de empregados e o seu faturamento. Então, que eram as mais relevantes, a gente considerou que, provavelmente, né, essas empresas seriam aquelas que dariam sustentação, né, e manteriam o desenvolvimento desse polo, até porque são as que mais geram empregos e mais geram receita na cidade. Então, houve uma avaliação sobre o quanto essas empresas compram de outras empresas, do polo e de fora do polo. E a gente vê poucas relações entre as empresas do polo em si. Esse número aqui é uma porcentagem das compras. Então, por exemplo, essa empresa aqui compra 15% das suas compras de uma outra empresa aqui. Essa aqui, daqui, e assim por diante. E aí, a gente começa a ver que existe pouca relação de aquisição de matéria-prima entre as empresas do próprio polo. O que normalmente se espera ver no APL, muitas vezes, é uma cadeia, onde eu faço uma parte da produção, passo para outra empresa que também faz uma outra parte da produção, né? É um processo em cadeia. E não é encontrado, né, na intensidade, né, que se imaginava, uma relação de compras muito grande entre essa amostra das empresas pesquisadas no APL. Algumas, aqui tem um ponto fora da curva, aqui, né, que tem uma grande quantidade de compras, mas, na verdade, é porque uma empresa é spin-off da outra, né? Ela surgiu de dentro da outra empresa e justamente para fazer, né, para estabelecer essas relações entre elas lá. Mas, na maioria das vezes, tá vendo, não tem setas, não tem ligações de compras e vendas. Aqui foi tanto do ponto de vista de eu compro a minha matéria-prima, né, de empresas do polo, e nessa aqui é uma relação de eu vendo produtos para outras empresas do polo. Tá? Então, vocês veem que há poucos traços entre as empresas. Uma outra característica analisada foi em relação a de onde vêm as pessoas que estão trabalhando, ou, nesse caso aqui,
são os fundadores, né? Quem foram os responsáveis por fundar e criar essas empresas que foram visitadas? Então, não há muitas representantes do sexo feminino, né? Até porque os cursos de eletrônica, né, em Santa Rita, até o passado, aquele momento, né, atraíam muito mais alunos do sexo masculino. Então, 23 fundadores dessas empresas são do sexo masculino, 12 são bacharéis em engenharia eletrônica pelo Inatel, formados lá e fundaram as suas empresas. 8 deles são técnicos pela ET. Um é bacharel em administração pela FAI, um é engenheiro agrônomo formado fora de Santa Rita e o outro é engenheiro civil formado também fora de Santa Rita. Então, dos 23 fundadores, 21 foram formados dentro do polo e fundaram as suas empresas lá. Apenas 2 dos fundadores das empresas vieram de fora. Então, a gente percebe que há um movimento. Quando a gente fala vir de fora, muitos desses 21 vieram de fora também, mas vieram de fora para estudar e, a partir dos estudos, montaram as suas empresas. Não quer dizer que eles nasceram lá em Santa Rita. Mas o que a gente percebe é que existe um pequeno movimento, muito pequeno, de empresas que vêm para Santa Rita, já montadas, né, para existir e trabalhar lá, e um movimento muito maior de criação de empresas na cidade a partir de pessoas que se formaram e moram lá. Aqui é a relação de contratação de mão de obra. Analisando um total de 787 pessoas, que foi o número de pessoas que a gente encontrou que trabalham nessas empresas visitadas. Então, desse total, 174 formaram na ET. Aí, a questão também foi bem colocado na pesquisa, o seguinte: a pesquisa queria saber as pessoas que foram contratadas por causa da sua formação, ou seja, com formação específica para a sua função. Não é uma pessoa que eu contratei que poderia ter qualquer formação ou formação nenhuma. Então, dos 787 empregados, né, dessas empresas, 174 se formaram na ET, 119 no Inatel, 126 na FAI, 84 no Senai, lá de Santa Rita, né, e que se formaram em outras instituições, 284. Então, nós temos um número de 503 pessoas, né, contra 284, dessas empresas que se formaram em instituições de Santa Rita. Então, a grande parte, né, da mão de obra contratada, 63,9%, da mão de obra contratada com função específica, se formou em instituições de ensino da cidade. Então, existe uma relação forte de dependência dessas empresas da formação de pessoas nessas escolas da cidade. Isso já era, logicamente, bastante suspeitava-se, né? Aqui, uma relação de aquisição de treinamento para as empresas. De onde, quando elas precisam de algum tipo de treinamento, onde que elas buscam? Essas instituições com triângulo azul, elas são de Santa Rita, essas em verde, elas são de fora, né, os fornecedores de fora, a Fundação Dom Cabral, que foram citadas na pesquisa como fornecedoras de treinamento para as empresas. Aqui tem também alguns outros, né, quadrados verdes, para as empresas do polo, do OPL. Então, existe uma relação, né, são várias arcos, né, essas setas, né, a gente chama de arcos entre os nós, existe um grande número de arcos, porém, existe também uma forte dependência de treinamento vinda de fora. As instituições de ensino não conseguem suprir toda a necessidade de formação. Aqui, a relação de troca de conhecimento, no sentido de, quando eu preciso de apoio, de utilizar informações tecnológicas, por exemplo, eu quero saber sobre uma nova tecnologia, a quem eu busco. Então, o elemento central dessa, como diz, o foco, né, o ponto central dessa rede é o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, que ele é o mais buscado pelas empresas quando elas precisam de informações técnicas, né, de conhecimento técnico para aplicar na sua pesquisa, desenvolvimento e inovação. As outras relações acontecem, né, algumas vezes esporadicamente com outras instituições, né, de fora do polo, né, a única... não, aliás, aqui essas duas são do polo também, mas são fornecedores.
Aqui é sobre mercado, informações sobre mercado. Uma empresa precisa, quando ela precisa de descobrir, por exemplo, novos fornecedores, precisa saber tendências, né, dentro da área de mercado de consumo, onde ela busca isso, né, e quem organiza isso. Então, quem apareceu principalmente como nó central da rede foi o Sindivel, né, o Sindicato das Indústrias do Vale da Eletrônica, quem faz esse papel de difusão e articulação entre as empresas, muitas vezes organizando até expedições, vão para a China conhecer fornecedores, vão participar de uma feira, vamos levar nossos produtos para expor em algum lugar. Então, o Sindivel foi apontado como um elemento central aqui. E, por último, nesse último gráfico, as questões de relações com as instituições de financiamento, fomento, né? Quem financia e banca as pesquisas, desenvolvimento e inovação dentro dessas empresas. Então, a grande maioria vem da FAPEMIG e FINEP, mas a gente encontra também os bancos comerciais como financiadores, alguns protocolos de CMS, como isso aqui é algo também que depois eu vou falar mais adiante, incentivos fiscais que muitas vezes são vistos, né, alguns empresários entrevistados, você fala com ele, por que você está aqui em Santa Rita? Ele fala, porque aqui a gente tem desconto de CMS. Na verdade, não é porque ele está em Santa Rita. O Estado de Minas Gerais tem uma isenção de ICMS para empresas do ramo eletrônico. Você apresenta, não é automático, você apresenta um protocolo para conseguir essa isenção de impostos, mas muitos deles acham que têm esse privilégio porque estão em Santa Rita do Sapucaí. Então, existe tanto essa cultura lá sobre, não, aqui é um local de inovação, a gente tem, né, vantagens e privilégios, que, na verdade, muitas vezes isso é um mito. Eles poderiam estar em qualquer cidade do estado de Minas, eles teriam o mesmo incentivo. Bom, o que a gente conclui, né, no final dessa pesquisa? Existe uma estrutura de governança, poderia chamar de gestão, né, dentro do polo, que é realizada em alguns momentos pelo Sindivel, em alguns momentos pelo SEBRAE, na maior parte das vezes pelo Sindivel, que é gerido por empresários, né? Os próprios empresários elegem o seu representante, que vai ser o presidente lá do sindicato, e ele faz essa função de gestão. Inclusive, o Lucial apresentou aqui, né, num esquema mostrando que o APL precisa, né, de um órgão central que vai fazer essa articulação. E esse elemento, ele conta com prestígio e confiança. Quando você pergunta do Sindivel para os empresários do polo, ele fala, não, o Sindivel é fundamental, né? Ele é responsável por grande parte dos avanços aqui. Programas governamentais e agências de fomento fornecem subsídios e incentivos para a manutenção e desenvolvimento das empresas do polo. Sim, estão todas elas lá, o BNDES, a FAPEMIG, o BDMG, todos os bancos eles têm programas específicos, inclusive de incentivos, né, para pequenas empresas, para o ramo de eletroeletrônico, estão presentes no polo, né, se fazem presentes quando necessário, criam projetos, né, específicos para o APL. Então, existe essa disponibilidade, né, de dinheiro para ser colocado na produção, na pesquisa e desenvolvimento. A existência de mão de obra qualificada formada localmente em abundância supre as necessidades das empresas, impulsionando seu crescimento. Então, sim, a gente vê pela quantidade, né, a porcentagem de pessoas que trabalham nas empresas, inclusive há uma estimativa do próprio Sindivel que 1/3 da população da cidade trabalha no ramo eletroeletrônico. Cerca de 13 mil ou 14 mil pessoas hoje seria empregada dessas empresas do ramo eletroeletrônico. Logicamente que o empresário ele vai dizer que não, que existe carência de mão de obra, né? O Sérgio daqui a pouco falando, não tem, está faltando, a gente briga lá na cidade, lá, né? Mas, logicamente, comparativamente com outros locais, Santa Rita é um local privilegiado em formação, de quantidade de gente com boa qualidade, né, de formação. O desenvolvimento das empresas do polo se dá através de inovações em processos e produtos, resultantes de invenções que ocorrem nos laboratórios das instituições de ensino e pesquisa. Parcialmente, o que a gente vê muito é um tipo de inovação incremental que muitas vezes acontece dentro da própria empresa. Não há uma relação muito formal ou estabelecida, através de contratos, por exemplo, entre as instituições de ensino e pesquisa. Existe muito mais aquela relação informal do ex-aluno, muitas vezes, que ele chega lá e fala, poxa, eu preciso usar o laboratório aqui do Inatel para fazer um tal teste, porque eu não tenho equipamento lá, o meu está quebrado e tal. Então, muitas vezes existe esse relacionamento, mas ele não é algo institucionalizado. A intensa troca comercial e terceirização da produção entre as empresas do arranjo produtivo local, o que garante o crescimento das empresas
Isso seria o que se esperava encontrar lá, mas, na verdade, não acontece. Há pouca relação comercial entre as empresas do polo, e por diversos motivos. Não vai dar tempo de eu falar aqui no debate, se surgir o tema, eu volto a falar sobre isso. Há colaboração entre as empresas do polo na troca de conhecimento e compartilhamento de recursos, aumentando a competitividade das empresas locais, uma vez que podem ter acesso a recursos que isoladamente seriam inacessíveis. Também não se percebeu grande colaboração entre as empresas. Há colaboração, vamos dizer assim, não é bem uma colaboração. Há uma articulação através do Sindivel, quando organiza e junta essas empresas, mas há pouca intenção das empresas de buscar o apoio de uma outra empresa dentro do APL. O que a gente encontra é quando o sindicato organiza alguma coisa, ele transforma em algo comunitário, coletivo. Bom, essas foram os resultados da minha pesquisa. Quem tem muito mais informação, o livro vai sair com 260 páginas de análises feitas sobre o polo do Vale da Eletrônica, mas o que a gente buscou encontrar lá foram características que são encontradas em outros APLs de sucesso, uma grande integração entre universidade, empresas e governo. Existe muito espaço, talvez até a minha pesquisa sirva para auxiliar a próprio Sindivel, o SEBRAE. Existe muito espaço para melhorar diversas, inclusive situações de ameaça para o APL, que hoje poderiam estar sendo resolvidas já. Por quê? Porque as redes elas são uma forma da gente construir capacidades coletivas, fortalecimento, as redes de empresas com governo, com a pesquisa, com o ensino, elas comprovadamente fortalecem o que a gente poderia chamar de um sistema local de inovação. E meu tempo está esgotado. Aqui só o meu contato e daqui a pouco a gente vai ter um debate. Aí, se tiver alguma dúvida, eu tiro as dúvidas durante o debate. Então, obrigado pela atenção. Eu fiquei muito feliz desse evento estar sendo gravado pela densidade e qualidade das informações. Impressionante. Assim. Eu tenho uma lista já de umas 20, 30 intervenções, inclusive até do logotipo. Você reparou, Sérgio? Antigamente, o destaque era para o Vale da Eletrônica. Agora inverteu. Agora o destaque é o nome da cidade, né? Santa Rita do Sapucaí, ela se apresenta por si só. E nós vamos ter um lanchinho espartano aqui, e, em seguida, nós vamos ter uma demonstração viva de tudo isso que foi falado. De uma pessoa que se formou em Santa Rita, que trabalha, gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma das grandes empresas que tem lá, uma empresa de porte médio, mas uma empresa muito interessante, que faz uso de incentivos fiscais e que tem na sua família, na família do Sérgio, também empreendedores utilizando a estrutura local, inclusive de incubadora, e ele também como coordenador de ações dentro do município. E nós estivemos conversando lá e ele contou algumas coisas, ele certamente vai compartilhar com a gente. E uma cidade que nós estivemos visitando recentemente e que eu vi coisas impressionantes. Foi a única vez na minha vida que eu vi um bando de canarinho. Do jeito que a gente vê pardal aqui, Hélio, lá no pátio da empresa, uma empresa intensiva em tecnologia, mais ou menos uns 20 a 30 canarinhos. Assim. Coisa maravilhosa, muito legal mesmo. E, como eu falei, ainda bem que a gente está gravando tudo isso aí. E, inclusive, aproveitando aqui uma plateia, eu estava observando também extremamente qualificada, com pessoas
de várias áreas, inclusive a própria Juliana, do SESI, né, do Sistema S, gente de indústria, professor Moacir também aí representando a academia. Então, vamos tomar um lanche e voltar rapidinho.